Senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 26 de maio de 2026. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declaro aberta a nona reunião ordinária do ano de 2026. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ausência justificada do vereador José Coelho. Ordem do dia, primeira parte. Determine a leitura das matérias constantes na ordem do dia a saber. Ata da 8ª reunião ordinária. Determine pelo secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, toda a população que nos acompanha, boa noite. Ata da 8ª reunião ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2026, realizou-se a 8ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Cláudia Cristina do Carmo Xisto, José Coelho dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva.
e ausência justificada dos vereadores Itamar Meireles Campos e Naelton de Souza Campos. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Em seguida, procedeu à leitura da ata da última reunião, que após lida, foi aprovada e assinada por todos. Procedeu à leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, ofício número 66, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2025. Ofício número 67, 2026, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a Lei Ordinária número 992, 2026. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 09, 2026, que institui a galeria de ex-vice-prefeitos no município de Desterro do Melo, Minas Gerais, torna obrigatória a sua exposição pública e dá outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei 09/2026, que institui a galeria de ex-vice-prefeitos do município de Desterro do Melo, torna obrigatória sua exposição pública e dá outras providências. Encerrada a parte das leituras, passaram à análise das matérias em votação. Primeira discussão do projeto de lei 09/2026, que institui a galeria dos ex-vice-prefeitos do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, torna obrigatória sua exposição pública e dá outras providências, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da indicação 01/2026, de autoria da vereadora Glaucia Cristina do Carmo Xisto, que indica o setor responsável pelas obras públicas, que presta informações sobre a obra do Salão Antiga Escolinha, destinado ao ponto de atendimento médico na localidade da Escadinha, bem como providências na conclusão e regularização do espaço para a retomada dos atendimentos de saúde na comunidade, que após analisado foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à Resolução 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que indica dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 26 de maio de 2026, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 12 de maio de 2026. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Odair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Em votação. Vereadora e vereadores, de acordo, permaneçam como se encontram. Ata aprovada. Segunda parte. Iniciando os trabalhos, considerando o requerimento número 09 para inscrição no uso da tribuna, conceda a palavra ao vereador inscrito, vereador Fábio Júnior. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite a todos os vereadores, vereadora, servidores da casa. Venho hoje aqui, senhor presidente e demais pares, para trazer à tribuna uma questão de absoluta verdade e deixar registrado nessa casa uma situação que ocorreu essa semana. Nós entendemos que a internet tem se tornado uma arena livre em que as pessoas falam, alegam determinadas situações, mas que nem sempre são provadas. As eleições estão aí para provar isso com as regulamentações do Tribunal Superior Eleitoral e
a gente tem que aprender com os erros essas questões justamente sobre a internet e sobre as instituições. E o meu respeito a essa casa enquanto instituição, o meu respeito à prefeitura, ao executivo enquanto instituição e também ao judiciário. Hoje eu consigo militar, trabalhar nas 3 esferas do judiciário, do executivo e do legislativo, e sei da importância que é cada instituição dessa para a vida da população. Os políticos têm sido muito desacreditados, às vezes pelos próprios políticos. E nós, que entendemos que a política existe como forma de fazer bem e melhoria da vida das pessoas, temos que lutar sempre para que a verdade prevaleça e que essa verdade possa ser provada e que atinja a todos indistintamente. Então esse é o motivo pelo qual eu venho aqui hoje realizar essa moção de repúdio e manifestar-me formalmente e como veemente repúdio às declarações públicas proferidas pela ex-prefeita municipal, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, em suas redes sociais, sobre o período de 2021 a 2024, em que, indiretamente, atribui ao Poder Legislativo local a responsabilidade por problemas verificados em sua gestão. Tais declarações, além de factualmente incorretas, configuram desrespeito à inteligência da população melense e tentativa de revisão histórica de uma administração que, pelos números, fatos e pela percepção da própria comunidade, ficou marcada por omissões, deficiência na execução orçamentária e pelo progressivo distanciamento da Câmara de Vereadores e do povo que inicialmente apoiaram o governo. A ex-prefeita alardeou como suposta qualidade de sua gestão o fato de ter deixado mais de 11 milhões de reais em caixa para a gestão sucessora, e em que parte da responsabilidade por não ter conseguido gastar esse dinheiro seria da Câmara Municipal. Ocorre que, ao contrário do que a narrativa da ex-gestora pretende fazer crer, a sobra expressiva de recursos no Caixa Municipal, final de um mandato, não é um indicador de qualidade administrativa. É, de fato, uma evidência de falha na aplicação dos recursos. O que objetivamente aconteceu foi projetos que não foram executados, obras que não foram concluídas ou sequer iniciadas, serviços públicos que não chegaram à população, os quais eu destaco principalmente na saúde, subutilização de recursos de convênios e de transferência, falta de planejamento orçamentário revelada pela incapacidade de converter dotações em entregas reais à comunidade. Quero destacar aqui o trabalho da Câmara no período de 2021 a 2024, em que também fui vereador, e dizer que, especificamente em relação à parte orçamentária, que cabe à Câmara o controle e fiscalização, foram aprovadas as seguintes leis: 8490, 14.180.000 mais 30% de suplementação. 866, crédito especial 120.000. 877, 425.000, crédito especial. 880, crédito especial 700.000. 882, crédito suplementar 1.393.000. 883, suplementar 335.000. 884, suplementar 430.000. 885, crédito especial 1.925.000. 889, a LOA, mais 17.500.000 com mais 15% de suplementação. 892, crédito especial 100.000. 894, crédito especial 100.000. 896, crédito especial 400.000. 902, crédito especial 169.000. 909, crédito especial 15.000. LOA 21 milhões de 2023, 21 milhões 123 mais 15% de suplementação. 911, suplementação de 1.186.000. 913, crédito especial de 120.000. 914, crédito especial de 230.000. 916, suplementação de 100.000. 917, suplementação de 134.000. 918, suplementação de 100.000. 922, suplementação de 89.000. 924, suplementação de 563.000.
925, suplementação de 480 mil. 926, suplementação de 1.255.000. 927, suplementação de 70 mil. 930, suplementação de 1.267.000. 932, suplementação de 68 mil. 933, suplementação de 177 mil. LOA 2024, 24.454.000, mais 15% de suplementação. 937, suplementação de 1.400.000. 939, suplementação de 255 mil. 940, suplementação de 530 mil. 941, suplementação de 768 mil. 942, suplementação de 55 mil. 943, suplementação de 210 mil. 947, suplementação de 1.610.000. 949, suplementação de 60 mil. 950, crédito especial de 43 mil. 951, suplementação de 1.340.000. 954, suplementação de 421 mil. 955, suplementação de 406 mil. E 956, suplementação de 399 mil. Trabalho total dessa Casa Legislativa em relação à parte orçamentária, o valor de R$ 95.540.835,23. Os valores demonstram prontamente o árduo trabalho dessa Casa e dessa Câmara, principalmente junto aos servidores em reuniões de comissão e de plenário, demonstrando a total dedicação em benefício do município, o que não foi o mesmo trabalho realizado pelo Executivo, com uma prefeita ausente e distante da administração orçamentária e financeira do cargo, que o cargo exigia. Outro dado que a ex-prefeita omite em suas declarações é o esvaziamento político, progressivo e devastador de seu governo ao longo do mandato. O início da administração contou com apoio massivo em uma eleição apertada, com ampla maioria de vereadores na base do governo municipal, uma base parlamentar confortável que lhe assegurava condições para governar com apoio legislativo. A ex-gestora recebeu a prefeitura em 2021 com as contas regulares e um caixa de mais de 3 milhões de reais da ex-gestora Márcia, tendo conforto financeiro, orçamentário e político. Tudo perdido ao longo da conturbada gestão. Ao final de 4 anos, apenas uma única vereadora permanecia em seu apoio. Esse fenômeno político raro não ocorreu por acaso e não pode ser atribuído à Câmara. Ele é o reflexo de decisões administrativas que foram se distanciando das expectativas da população e dos próprios parlamentares, que, eleitos pelo povo, não naturalmente sensíveis ao clamor das ruas. A narrativa de que a Câmara dificultou a gestão é desmentida por um fato objetivo e irrefutável. Os valores referidos, ou seja, os mais de 95 milhões de reais aprovados por essa Casa, em nenhum momento o Poder Legislativo se negou a dar seguimento a proposituras da ex-prefeita. O que o Legislativo fez foi exercer seu papel constitucional de fiscalização, função para o qual foi eleito e para o qual existe. Os vereadores Juninho, Jerônimo e Cícero, citados pela ex-prefeita, entraram com a ação judicial questionando a realização do leilão, havendo insinuação do porquê esta legislatura não ter feito o mesmo com o atual leilão. A resposta é simples e objetiva. Primeiro, a ex-prefeita tem que questionar aos vereadores que entraram com a ação judicial porque entenderam que este era o remédio, que inclusive foi acatado pela Justiça, provando que o leilão tinha alguma coisa de errado. Em segundo momento, se a ex-gestora entende que o leilão realizado pela atual gestão está errado, também pode entrar com uma ação judicial própria ou me encaminhar os argumentos para que eu exerça o meu juízo de valor enquanto vereador. Sou oposição ao que entendo como errado, mas sempre apoiarei o que entender correto, independentemente de quem estiver como prefeito. Por tudo o que foi exposto, repudio as declarações que revelam desconhecimento técnico dos princípios da gestão fiscal pública ou, o que seria mais grave, deliberada tentativa de revisão dos fatos para escapar da responsabilidade histórica por uma gestão que entregou menos do que prometeu à população de Desterro do Melo. Este vereador não se intimidará diante de narrativas infundadas, seja de governos anteriores ou do atual. A Câmara Municipal existe para servir ao povo e assim continuará fazendo, com transparência, dedicação e responsabilidade, em memória dos que aqui serviram e com compromisso dos que aqui virão.
Que os fatos falem por si, que os números prevaleçam sobre as palavras, que a população, a verdadeira soberana, julgue com a consciência e a clareza da verdade dos fatos. Muito obrigado. Boa noite. Prosseguindo os trabalhos, coloca em segunda discussão o projeto de lei número 09/2026, que institui a galeria de ex-vice-prefeitos do município de Esterro do Melo, Minas Gerais, torna obrigatória a sua exposição pública e dá outras providências. Está em segunda discussão. Coloca em segunda votação a redação final o projeto de lei número 09/2026. Vereador e vereador, de acordo com permaneça como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade. O encaminho para a sessão do Executivo Municipal. Em ato contínuo, passaremos à análise do projeto de lei número 10/2026. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 10, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro 2027 e da outras providências. Determino o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, em conjunto com a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Esterro do Melo, Minas Gerais, ano 2026. Venha a estas comissões o projeto de lei número 10/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro 2027 e da outras providências, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto de lei propõe, por meio de lei específica, o estabelecimento das diretrizes orçamentárias que orientarão a elaboração e execução da lei orçamentária de anual 2027, com o objetivo de assegurar o planejamento fiscal e a compatibilidade entre as metas governamentais e a realidade financeira do município de Esterro do Melo. Submetido ao parecer da Procuradoria Jurídica, não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi encaminhado em discussão. Seguindo a tramitação após debates, o presidente colocou em votação o PL 10/2026, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, para a comissão conjunta formada pelas comissões permanentes de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, foi de parecer favorável ao PL 10/2026, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Esterro do Melo. Esterro do Melo, Sala de Reuniões, 19 de maio de 2026. Celso Simões da Silva, presidente da Comissão de Legislação. Naelton de Souza Campos, vice-presidente e relator da Comissão de Legislação. Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro da Comissão de Legislação. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente da Comissão de Orçamento. Itamar Meireles Campos, vice-presidente da Comissão de Orçamento. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro da Comissão de Orçamento. Consulta o plenário se podemos dispensar a leitura do projeto de lei número 10. Dispensado. Deste modo, coloque em primeira discussão o projeto de lei número 10/2026. Está em primeira discussão. Em votação. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 10/2026. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado. Passaremos à análise dos requerimentos que se encontram em pauta. Requerimento número 07/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, que requer que o Executivo encaminhe cópia da prestação de contas completa relativa ao exercício 2026. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício, do requerimento. Requerimento 07/2026. Assunto para protocolo e encaminhamento de vereador Fábio Júnior dos Santos para a mesa diretora da Câmara de Esterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro. Esterro do Melo, 26 de maio de 2026. Considerando os termos do artigo 68, inciso 16º, que trata de informações às autoridades municipais por intermédio do prefeito, e ainda que o requerimento está sujeito à deliberação do plenário,
requer que o Executivo encaminhe cópia da prestação de contas completa relativa ao exercício 2025, contendo especificamente: 1. Receita tributária mais transferências. 2. Receita orçamentária. 3. Receita corrente. 4. Restos a pagar processados e não processados. 5. Ativo circulante e não circulante. 6. Passivo circulante e não circulante. 7. Saldo orçamentário e execução financeira das secretarias. 8. Comparativo da receita orçada com a arrecadação. 9. Contas vinculadas. 10. Demonstração das receitas e despesas segundo as categorias econômicas. 11. Demonstração de fluxo de caixa. 12. Demonstrativo de despesa com pessoal. 13. Despesas por subelemento. 14. Despesas por função, subfunção e programas. 15. Demonstrativo de devedores diversos. 16. Dívida ativa. 17. Dívida flutuante por destinação. 18. Gastos com educação. 19. Gastos com saúde. 20. Gastos com Fundeb. 21. Despesas empenhada e liquidada por credor. O requerimento visa o correto encaminhamento da prestação de contas do Executivo em cumprimento à lei orgânica e o regimento, para a correta análise e disponibilidade à população, demonstrando transparência pública. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única o requerimento número 07/2026. Senhor presidente, pela ordem, nós, na última reunião, recebemos aqui até com certo espanto e receio um ofício que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, o qual falava sobre a prestação de contas. E nesse ofício, o qual também eu não entendo o motivo de eu ter pedido cópia e não ter recebido a cópia do ofício da prestação de contas, falava que simplesmente os processos licitatórios estavam previstos no site do município e disponibilizando alguns links. Acho que é a primeira vez que eu tenho acompanhado a gestão aí há bem tempo, não só como vereador, mas que a regular prestação de contas, as quais eu listo aí nessas 21 questões aí, não são formalmente encaminhadas para análise aqui dessa casa, assim como a obrigação de encaminhamento também ao Tribunal de Contas. Eu quero destacar que a disponibilização desses links não coaduna com a verdade. Vou dar um exemplo simples, posso citar vários aqui. Foi publicado um processo licitatório para contratação de serviço aí, de solda e construção de um telhado lá do Parque Exposição. Esse edital não foi colocado no site, ficou aí por vários dias sem ser disponibilizado, e só posteriormente ele foi disponibilizado, inclusive com valores nas tabelas erradas aí, que provocaram que o processo fosse remarcado. Então, nem sempre o que é feito está dentro do site. Nós já questionamos vários processos de licitação aqui, pedimos cópia e a administração insiste em dizer que isso está disponível. Não é a realidade dos fatos. No site, por exemplo, não tem a disponibilização do processo completo com as questões de orçamento que foram realizados, assim como, por exemplo, o que eu citei aqui do telhado lá da quadra. Às vezes, do Parque Exposição. Às vezes, quem tem acesso a isso antes, ou até alguma empresa que queira participar, com o acesso justamente vai poder ver se tem alguma coisa errada, fazer uma impugnação. Então, não procede o ofício que foi encaminhado. Então, eu estou fazendo aqui um pedido simples, que é o encaminhamento da prestação de contas regular do ano de 2025, para que a gente possa analisar e a gente está aqui para fiscalizar. Eu acho que isso é uma obrigação legal de cada vereador, e com o encaminhamento disso a gente vai ter noção real. Critiquei aqui, por exemplo, a questão dos 11 milhões que sobraram. Esse ano sobraram 10 milhões de superávit aí do ano passado. Inclusive, nós já votamos lei aqui liberando de 2025. Então, o acesso a essa prestação de contas nada mais é do que a gente entender essas sobras ou os gastos aí para poder até ajudar a própria administração e não ser acusado amanhã aí, de omissão por parte da Câmara. Muito obrigado.
Coloco em votação única o requerimento número 07/2026. Vereadora e vereador, se estiver de acordo com a conveniência, como se encontra. O requerimento reprovado por 4 votos favoráveis e 3 contrários. Encaminho para arquivamento. Requerimento número 08/2026, de autoria do vereador Fábio Júnior, que requer uma vistoria e relatório técnico da Defesa Civil Municipal com avaliação de riscos e soluções na rua Padre Ernesto. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 08/2026. Assunto: para protocolo e encaminhamento de vereador Fábio Júnior dos Santos para a mesa diretora da Câmara de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro. Desterro do Melo, 26 de maio de 2026. Considerando os termos do artigo 168, inciso 16º, que trata de informações às autoridades municipais por intermédio ao prefeito, e ainda que o requerimento está sujeito à deliberação do plenário, venho à presença da Vossa Excelência em nome dos vereadores da rua Padre Ernesto, neste município, para que, em caráter de urgência, comunicar a grave situação de entupimento das manilhas, tubulações de drenagem que compõem o sistema pluvial daquela via. O local passa pela rua Padre Ernesto, sob um comércio, e segue pelos fundos da residência da senhora Magali até a rodovia. Com as obras de asfaltamento da rodovia, grande volume de terras foram carreados, entupindo manilhas e causando transbordamento das águas, causando prejuízos materiais, especialmente à senhora Magali. Neste sentido, tratando-se de local de alagamento, venho requerer uma vistoria e relatório técnico da Defesa Civil Municipal com avaliação de riscos e soluções para o local. As situações é de extrema gravidade e demanda providências imediatas ao Poder Público Municipal, uma vez que, além dos prejuízos patrimoniais já causados, a falta de manutenção durante o período de estiagem resultará, com certeza, em novos alagamentos e responsabilização da administração. Além da problemática das manilhas pluviais, os signatários denunciam o rompimento de tubulações de esgoto na mesma localidade, situação que agrava sobremaneira as condições sanitárias e ambientais da rua Padre Ernesto e de seu entorno. Importa ressaltar que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, é a concessionária responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto neste município. Conforme é de conhecimento público, a Copasa recebe contraprestação financeira para tratar 100% do esgoto coletado. Comprometimento este que integra o contrato de concessão firmado com o município. Ocorre que, em flagrante descumprimento das obrigações contratuais, a Copasa recebe por 100%, mas não trata os 100%, em total afronta a legislação sanitária e ambiental vigente, notadamente a Lei Federal número 11.445/2007, Lei de Saneamento Básico e suas alterações. Tal conduta configura não apenas inadimplemento contratual, mas também grave violação ao direito fundamental no meio ambiente saudável e à saúde pública da população, ensejando a responsabilidade da concessionária e, eventualmente, do próprio poder público concedente, caso este permaneça inerte diante da situação. Como exemplo, cito residências em que as tubulações de esgoto são separadas de tubulações de lavanderia, ou seja, a Copasa recebe subsídio para tratar 100% da água, mas coleta e trata somente o esgoto. Ante o exposto, requer ao Executivo Municipal, com a máxima brevidade, manutenção e desentupimento imediato das manilhas, galerias pluviais da rua Padre Ernesto, com a devida limpeza, desobstrução e, se necessário, substituição das tubulações danificadas até o limite da rodovia. Notificação formal à Copasa para que proceda ao reparo urgente das tubulações de esgoto rompidas na rua Padre Ernesto, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato de concessão e na legislação pertinente. Abertura de processo de fiscalização e apuração do cumprimento das obrigações contratuais pela Copasa, especialmente no que diz respeito ao tratamento do percentual de esgoto pactuado. Fornecimento de água integral do contrato firmado entre o município e a Copasa, incluindo todos os seus aditivos, anexos e demais instrumentos correlatos, em atenção
em atenção ao princípio constitucional da publicidade e ao direito de acesso à informação. Lei Federal nº 2.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Fornecimento de relação detalhada das ruas e logradouros do município em que não há coleta e ou tratamento de esgoto, a fim de que os moradores tomem conhecimento da extensão do descumprimento contratual e da precariedade do serviço prestado. Adoção de medidas preventivas e estruturais para evitar novos alagamentos e de novos rompimentos com vistoria da Defesa Civil Municipal e elaboração de relatório técnico como área de risco de alagamento. Confiando no pronto atendimento dessa solicitação, haja visto o caráter de urgência e a gravidade dos fatos narrados, fica o requerente no aguardo da resposta no prazo legal de 15 dias, nos termos da Lei de Acesso à Informação. Coloco em discussão única o requerimento 108/2026. Está em discussão única. Senhor presidente, pela ordem, o problema ali é antigo, né? Acho que de conhecimento de todos. Já tivemos um problema até bem sério, mais antigo ali, onde teve um rompimento, onde hoje tem ali o depósito do Delinho, era a dona Nenzinha ali. E isso, à época, foi resolvido a parte de baixo lá. Então, houve esse ano o alagamento que eu estou falando aqui, né? Inclusive, juntei, não as fotos do alagamento, para não mostrar a residência da pessoa em si, né? Mas a água subiu cerca de quase 1 metro, né? Na parte da casa lá. E isso foi causado justamente pelo entupimento das manilhas, né? Os anexos aí tem as fotos, e o problema ali realmente ele é bem sério. Há uma passagem de tubulação de esgoto dentro dessas manilhas, e essa tubulação de esgoto também estava rompida, de acordo com algumas fotos que me foram mostradas aí e alguns requerimentos. O que eu falo da questão do tratamento de esgoto aqui da Copasa? Isso já é uma questão antiga. Eu já tive reclamações aqui de moradores da Vargem, por exemplo, várias vezes flagraram vazamento de esgoto direto lá dentro do rio. A Copasa, ela recebe, na verdade, quando eu coloco aqui para deixar isso bem claro, pelo tratamento, vocês podem pegar a conta que vocês vão ver lá. O que você gasta de água é o que a Copasa cobra de esgoto. E não é tudo que você gasta de água que vai para o tratamento de esgoto. Se você, por exemplo, está lavando um carro na sua rua ali e tal, essa água não está indo para o tratamento de esgoto. Mas a Copasa recebe como se estivesse tratando aquela água como esgoto. Então eu acho isso incorreto nessa situação da conta-prestação. Eu quero deixar aqui bem claro e destacar que não se trata e nem tem a ver de forma alguma com a questão dos funcionários da Copasa, que inclusive já foram homenageados nessa casa aqui e prestam realmente um serviço exemplar. A Copasa hoje ela está numa situação de difícil recuperação, provavelmente vai ser leiloada aí, e fruto justamente das questões de diretoria e das questões desses contratos, né, que ao longo dos anos aí não vem sendo cumprido aí com os municípios. Então a Copasa tem uma longa data aqui no município, a gente reconhece todo o trabalho que foi prestado, mas eu acho que essa questão do tratamento de esgoto, os valores, né, e a forma como isso é feito, tem que ser realmente revisto. Então eu queria fazer essa parte em relação à Copasa. Então, como já é uma área que teve o alagamento, se não for resolvido, com certeza vai ter de novo, e isso vai colocar em risco não só a residência que eu estou citando aqui, mas também o comércio que tem lá, né, e também o risco dessa galeria se romper, né, tanto na parte de baixo assim como já aconteceu anteriormente. Então fica a nossa ressalva aqui e pedindo encarecidamente aí também que a Defesa Civil do município possa se mobilizar e cumprir a obrigação de fazer um relatório, uma visita técnica lá, para que fique registrado como uma área de risco, né, assim como existem outras demais aí no município. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, cumprimento os demais colegas vereadores, vereadora.
O requerimento, né, eu vou posicionar a favor desse requerimento, mas eu quero deixar claro que aqui tem a gente votou uma lei aqui, não me lembro a época, aqui não paga rede de esgoto, nós não pagamos rede de esgoto. A rede de esgoto é custeada pela Copasa, pela prefeitura, que foi feito um TAC com a Copasa, aí mandaram o projeto de lei aqui para a Câmara para cobrar, a gente rejeitou o projeto e não paga. Agora, quanto a contenção lá e ver a situação que está vindo de terra, aí tem que o prefeito ver com quem fez a obra lá em cima, que causou o dano, e com a Copasa, se for a situação dela. E por essa razão, o meu voto vai ser favorável ao requerimento para que resolva o problema da moradia, porque onde tem moradia tem risco. Então eu vou votar a favor em defesa da moradia que está sendo lá subindo água e alagando lá a moradia da pessoa. Muito obrigado. Senhor presidente, só uma parte em relação a essa questão do pagamento, até muito obrigado por esclarecer isso, vereador. Mas eu queria dizer que nós pagamos sim, porque o valor do esgoto é pago com subsídio da prefeitura, e esse subsídio é pago com os impostos que nós pagamos. Então, até que fique explicado isso, quando eu digo aqui que, né, você paga 100%, é porque a prefeitura faz o custeio disso, né, o que o senhor está correto, a Câmara ter aprovado na época, mas é pago pela prefeitura de toda forma. É um gasto, né, a mais, em que o cidadão não paga diretamente, mas indiretamente esse custo está na prefeitura, é pago pela prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Com relação a esse requerimento, foi feito um requerimento, um pedido assinado por moradores, inclusive pela senhora Magali, à prefeitura. Eu tive conhecimento através do chefe de obras, do diretor de obras, o Robertinho. Inclusive já foi feita uma primeira visita lá, né, acompanhado por moradores, por comerciantes. Inclusive o vereador Paulinho, né, a gente conversou lá sobre isso, ele até falou, no dia do ocorrido onde teve um alagamento. Já foi pedida uma nova visita com relação à roçada e limpeza, e o que eu posso dizer aqui é que os diretor de obras, o Roberto, me disse que, na verdade, havia um tubo da Copasa com vazamento dentro do duto, dentro da galeria, né, e que já estava sendo tomada providências e a pedido dos moradores vai ser feito um relatório. É o que eu tenho de conhecimento do diretor de obras que esteve no local no dia do ocorrido. E, claro, a gente precisa de cobrar da Copasa, sim, e o poder público fazer a parte dele para que não ocorra, né, mais vezes, e nem naquele local e nem em algum outro local. Como o vereador disse aí, classificando como locais de risco, né, a Defesa Civil já vai dar um grande passo para poder ser mais monitorado e mais cuidado, né, principalmente agora que é a época de fazer as intervenções, para que na época das enchentes, das chuvas, não ocorra novamente. Senhor presidente, pela ordem, boa noite, colegas vereadores, vereadora Glaucia, aos funcionários dessa casa e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Fábio pelo requerimento. Eu também fui procurado aí por moradores ali daquela rua, né, pela senhora Alessandra, também na época do que aconteceu o alagamento, no qual tive a oportunidade de estar conversando com o vereador Itamar, o secretário de obras, o Sidney, e o que chamou o Robertinho para que fizesse essa verificação lá no problema que aconteceu, né, na casa da senhora Magali, né, no qual teve a água que invadiu essa casa, causando lá danos materiais, né, e eu procurei nessa semana o Edson, responsável pela Copasa aqui no nosso município, né, para saber a real situação do problema, o que a Copasa, o que era parte da Copasa e o que era parte do município. E o que foi me passado por ele foi realmente o que o vereador Itamar disse, que a época que aconteceu o problema que o vereador Fábio falou,
Na época, acho que, se não me engano, o encarregado da Copasa era o Alexandre, que ele me falou, que fez uma provisória que foi esse tubo passando dentro do canal. E aí o canal já não é muito grande. Ainda põe um tubo dentro, diminui menos a extensão do bueiro. E aí eu perguntei ele como que estava, né, o andar da obra, né, porque se a galeria não pertence à Copasa, não foi feito pelo município, então esse tubo tem que ser retirado e colocado no lugar certo para que a água fluvial vá embora, né, que esteja sua passagem livre. Ele me citou que a maioria das obras da Copasa agora está terceirizada e me indicou que eu fizesse um ofício para o diretor da Copasa, lá de Lafayette, esqueci o nome dele aqui agora. O doutor, isso mesmo, Alexandre. Obrigado. Então, a gente, né, vamos estar fazendo prontamente esse ofício para ele, solicitando, né, se essa obra tem data marcada para ser feita, tendo em vista que nós já estamos aí no final de maio, né, daqui a pouco as chuvas já estão chegando novamente, né, e o nosso papel como vereador realmente é cobrar, né. A Copasa hoje tem um contrato aí de concessão com a prefeitura. Então, né, a gente pede encarecidamente aí também, né, o executivo que faça a sua parte aí, cobrando as responsabilidades que a Copasa tem com o município. Porque a senhora Magali fez ofício para a prefeitura e para a Copasa. E a resposta que foi dado é que ia ser visto, mas porém vai ser visto quando, né? Então, essa atribuição aí cabe ao executivo, está cobrando para que esse problema não venha causar mais danos aí nas próximas chuvas, né, que está batendo na nossa porta aí. Muito obrigado. Eu também quero assim manifestar a esse respeito. Eu sou morador, né, da Padre Ernesto, mas eu moro bem aqui no início dela, aqui em cima, e dizer que eu também tive conhecimento do ocorrido, até procurei o executivo, tivemos uma conversa assim bem rápida e as providências estão sendo tomadas. É válido o requerimento do vereador, que para a gente, né, tá podendo, né, a Câmara também está interagindo e o executivo está atendendo também os anseios, né, da comunidade, da população. Na época, o prefeito Mário Tafuri, eu era, na época, o secretário de Obras e Transporte, a parte de baixo da Dona Nenzinha, na época Dona Nenzinha, hoje até o terreno é dela ainda, ela vendeu uma parte para o DEMAC e ficou aquela parte. E foi feita ali uma obra excepcional, com a galeria, pegando ali no começo da rua, levou até lá embaixo, na divisa com o Dr. Celso, escoando para o rio. Então ali foi feita uma obra que tem, desde 2002, por aí, se me falha a memória, aí tem mais de 20 e poucos anos. Até hoje não deu problema. Então eu acho que há uma necessidade realmente, na parte de cima, fazer também uma obra que possa conter essa água e para que não possa acontecer e prejudicar os moradores da rua. E a Copasa, realmente, eu estive conversando também lá, esse tubo, realmente, infelizmente, ele atrapalha, com certeza ele atrapalha. Um gai que passar ali, que agarrar nele, agarra, o que vier para trás, transborda. Então, infelizmente, a Copasa também, ela tem que, como diz o vereador Paulo Ângelo, ela tem que colocar no devido lugar. Ela não pode, assim, porque está lá passando a rede pluvial, coloca o dela lá e daí. E as consequências? Quem paga? Então, realmente, tem que ser tomada essa providência e pode ter certeza que a administração, acho que já está de olho nisso. Coloco em votação o único requerimento de janeiro de 2026. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado. Requerimento número 010, de autoria do vereador Fábio Júnior, que considerando a publicação do Executivo Municipal sobre a
asfaltamento das ruas em torno da Igrejinha do Rosário, requer com urgência a manifestação do Conselho de Patrimônio Cultural sobre a existência de decretos de tombamento, inventário ou outras ações de proteção paisagística e cultural. Determino ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 10, 2026. Assunto: para protocolo e encaminhamento. Vereador Fábio Júnior dos Santos, para a mesa diretora da Câmara de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, Luiz Henrique de Castro. Desterro do Melo, 26 de maio de 2026. Considerando os termos do artigo 168, inciso 16º, que trata de informações às autoridades municipais por intermédio ao prefeito, e ainda que o requerimento está sujeito à deliberação do plenário, considerando a publicação do Executivo Municipal sobre o asfaltamento das ruas no entorno da Igrejinha do Rosário, considerando trata-se de um local cultural e paisagístico do município, requer com urgência a manifestação do Conselho de Patrimônio Cultural sobre se existem decretos de tombamento, inventário ou outras ações de proteção paisagística e cultural do local. Fica o requerimento no aguardo de resposta no prazo legal de 15 dias, nos termos da Lei de Acesso à Informação. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única o requerimento número 010/2026. Senhor presidente, pela ordem, foi publicado e ventilado aí pela administração essa semana, né, a obra lá de asfaltamento no entorno da Igrejinha. Quero deixar bem claro aqui que não é a primeira vez que me manifesto em relação a isso. Nós temos uma cidade pequena, né, e assim como outras cidades, Tiradentes, próximo aqui, e outras que têm toda uma característica de paisagismo aí, mantém, né, com isso a questão de turismo. Então, eu entendo que o asfalto nem sempre ele preserva essas situações. Então, já houveram outras situações, aí, inclusive do governo passado, em que se ventilava, inclusive, de asfaltar todas as ruas ali, inclusive até lá em cima, lá na Rua do Lelê, aquela parte, o qual nós duvidamos até na época. Por quê? O asfalto, ele torna a água realmente mais rápida, mais agressiva, né? Enquanto o calçamento poliédrico aí, ele tem uma capacidade de absorção maior, e toda uma questão paisagística, como eu disse aqui. Infelizmente, algumas obras dessa administração têm simplesmente procurado destruir coisas que já estão prontas, né, na intenção de se reconstruir. A exemplo aí da rodoviária, que está a placa ali de 829 mil só para o acabamento, uma obra que vai ficar em mais de R$1 milhão, né? Assim como, né, a retirada desses calçamentos aí e a simples colocação do asfalto, né? Hoje, um calçamento sextavado aí, assim como tem lá em frente à prefeitura, por exemplo, que ainda é da época do governo Mário Tafuri também. Veja quanto tempo que dura aquilo lá. Se tiver algum rompimento de tubulação, a Copasa chega, consegue tirar, consegue colocar de novo, preserva justamente, né, o ambiente, o local, né, sem denegrir ali a paisagem. Então, eu não sei se ali na Igrejinha, assim como aqui nós temos a igreja, que já foi inventariada, tombada, e a questão paisagística, assim como a entrada da cidade com o Parque do Chapotó, se foi tomado qualquer providência, né, do Conselho de Patrimônio. Então, o requerimento é nesse sentido, para ver se isso foi verificado anteriormente, né, e principalmente, né, para chamar a atenção se a comunidade foi consultada. Eu recebi vários questionamentos, né, de pessoas aí, né, simplesmente, mas vai arrancar o calçamento ali, vai só colocar o asfalto, né, ou seja, e a característica daquilo tudo, e a beleza da praça, da própria igrejinha que foi reformada agora, isso vai com certeza descaracterizar o patrimônio. Então, o requerimento nosso é no sentido de trazer o alerta à administração aí, né, para que isso seja observado aí. Muito obrigado.
Coloco em votação única o requerimento no dia 10 de 2026. Vereadora e vereador, se tiver de acordo, permaneça como se encontra. Requerimento rejeitado. 4 votos contrários e 3 favoráveis. Concedo o uso da palavra aberta por 5 minutos aos vereadores que querem fazer uso. Senhor presidente, pela ordem, manifestações finais aí. Queria destacar aqui o trabalho da Prefeitura de Dores de Campos aqui, publicou hoje, né, que vai realizar uma audiência pública na Câmara Municipal para prestação de contas aí do Executivo, né. Achei a medida do prefeito extremamente bacana. Infelizmente, nosso requerimento hoje não foi aprovado, o qual nós simplesmente estamos solicitando, né, os documentos de prestação de contas. Não entendemos o porquê, né, o que está se procurando esconder em relação à prestação de contas de 2025 e, logicamente, que respeito, né, a capacidade e o voto, né, desse plenário, né, mas socorreremos a outras instâncias aí na intenção justamente de se verificar a regularidade das contas da administração do ano de 2025. Então, parabenizo aí, né, a atitude do prefeito de Dores de Campos lá, né, e acho que o que é bom tem que ser copiado, né. Então, a administração muito bem poderia chamar a população para audiência pública e demonstrar, né, a transparência. Eu acho que a palavra principal, inclusive quando nós fomos presidentes dessa casa, né, uma das principais bandeiras foi a regulação da transparência da Câmara. E assim também vamos continuar lutando aqui pelas questões de transparência e publicidade da administração, que é uma obrigação legal, não é um favor que se faz aí. Muito obrigado e boa noite. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 9 de junho de 2026, às 19 horas.